Aí fui lá em cima, peguei a roupa que foi lavada no amaciante, coloquei a outra lá. Unha bem curtinha, amanhã dá pra passar uma basezinha. Tirei os pelinhos aqui, pelinho da, assim, só, né? Passo assim, ver se tinha algo com pinçazinha, agora sentir a sensação de lisinho. Eu passo a laminazinha, catando aquelas coisinhas. Ouvido, cuidado, botei um pouco de queratina no cabelo. Tomei água, banho com água fervendo, não lavei cabeça e ainda não passei detergente no box, mas tá limpinho. Vou passar amanhã aquele limpinho, vou passar um pano aqui, mas já varri, um paninho básico, qualquer coisa, na hora que eu fazer lá, limpei ali fogão, olhei se não tem nada com mofo, ventilador aqui nessa direção da parte mais altinha, secando a calcinha de guerra. Botei a roupazinha lá no varal, baixei a mala ali, botei aquilo ali, seria limpar melhor. Levei umas porcariazinhas que o cara largou aqui, joguei lá pra cima. O outro falou que ia dar um tiro na cara dele. O dono lá, joguei os negócios dele lá, cinturão, caixinha de som, pensando que fosse comprar uma garrafinha de academia, uma máscara preta e um isqueiro que tava em cima das minhas coisas. Olhando tudo que eu precisava de comprar, alicate que eu acabei de comprar, o 777. Que eu olhei no dia, parece diferente desse que eu tinha comprado anterior, que eu amolei com o irmão da menina que trabalhava na padaria. Tem séculos que eu amolei. Já usei 500 mil vezes, ele está da mesma maneira. Aí quebrou a mola. Aí a Luciana vai levar o dela para molar e trocar a mola, e eu também vou incluir no meu orçamento aí. 10 ali, 20 ali, não sei o que, né? Aí eu botei um whey de cookie muito gostoso. Comi o resto do queijo derretidinho, tava gostosinho e tal. Chupei o restinho de sacolé, acabou. Tem ali limão, 2 bananas, não tem dinheiro. Aí depois da manhã eu já pego o cheque e vou fazer conta. Se quiser posso pedir amanhã, não vou pedir na hora de pagar o outro. Aí eu vou... Nossa, um cansaço. Olhei, composição com 81,5 ali. Comi 2 bananas, tomei o shake novo, aí conversei lá na farmácia, falando sobre a data que eu vou comprar, pegar os shakes e para preferir para mim de cookie e chocolate. Falei que o baunilha é muito doce e o morango enjoa, ele falou, perguntei se podia trocar, ele falou que troca para mim um de morango que tem aqui, para evitar que eu compre um de baunilha para misturar. Fiz um de cookie ali muito bom. Engraçado, eu tomei 2. Tem dia que eu tomei 4 shakes, vou olhar 9 semanas de malhação que se passaram e 7 whey. Eu não me retrato de ter comprado algum antes. 2, eu acho que eu comecei comprando 3. Será que eu comprei 1 ou 2 antes? E não me lembro, porque eu consumi bastante. E se fosse 7, para ter passado 9 semanas ainda que eu tive variação com carne, com isso e aquilo, mas e ter 3 ainda, com meio um negócio ainda de açaí ali, quase que cheio do resto de morango com baunilha, com um negócio que eu levo ali pro trabalho. Aí eu chego, sempre vejo caixa de leite tem para levar, já deixo ali, o tênis na sacolinha para não esquecer, que vou fazer esteira quando vai depois pro trabalho, tem que sempre ir na ideia de que eu tenho que sair de lá e tal, para poder, né? Aí, de novo, eu tava falando lá que estragaram um monte de ovo na cozinha, entre sessão miséria, sessão guardando coisa que não vai comer e estragar. Falei sobre as incongruências de alguma coisa, a mulher chegou super atrasada. Queria que desde cedo ligando que eu tivesse um taxista para buscar não sei aonde, mandou pegar um pó de café caro na padaria, o pó tava não sei aonde, uma irmã incongruente com a outra. Um monte de briga, um monte de teretetê. Teoria que tá desde 4 horas da manhã acordada e tem toda uma trama. Aonde quem vem de quê, é troco de quê, e nisso carga nas minhas costas. Aí eu fui abrindo tudo, batendo sucos, descongelando gelo, cortando coisas para botar no fogo, café. Aí vem pede para puxar, trocar botija de gás, que não foi o caso hoje, né? Aí isso e aquilo, aí você vai fazendo um monte de coisa, picando fruta, indo pra lá e pra cá, tem como você andar pro seu pé andar, tem como não sei o que lá, e depois ótimo, né? Elas vão, ganha 100 e tanto, isso tudo embutido, virar a noite inteira embutido em 40 conto.
Fala sério, cara. Aí, né, todo um contexto aqui colocando algumas questões, lembrando ontem aqui da questão da guerra da miséria, né, falando a questão o que é impostar para que a um, passagem não se aumente, ou como um fator o que é orçamento de pessoas trabalhadoras, mas uma mulher que anda na passagem falando que, né, que existe sempre caixinhas específicas dos motoristas que induzem pegar centavos, e ela falando da ida dela em vários lugares e as pessoas acharem, né, a dona Gilda, acharem estupidez ela levar as moedas todas contadas, mas ela faz questão, porque se fosse muito pobre, ou não sei o que, não sei aonde, aí acharam 50 centavos no chão, aí um falou não sei o que, ela baixou e pegou, aí demonstrou ao outro que entrou que não sei o que falou que não fazia questão, que não sei o que, ela falou que sempre faz questão, e faz questão de cobrar, então ela fica como a miserável da coisa, mas é uma questão de justiça, e o panorama de situações, né? Olhando toda uma retratação dela falando de lugares, de ponta onde fica, 1 hora e tanto que falou com o prefeito que ficou no ponto de ônibus tal, no ponto de ônibus tal, que tem a relação com tais lugares assim, o assado, que não tem condição da pessoa fazer xixi, não sei o que, não sei o que, um monte de situações, entre as coisas que passam na televisão, entre coisas de dentro da cidade, de vários lugares, de várias situações por tempo que ela está aqui, avaliando todas as incongruências e as coisas todas, né, ou entre as inconveniências e as coisas, e o barulho que eu não estou suportando, e as coisas que a jogada invasiva, como as pessoas são invasivas e tem as tretas, ou fingidamente não invasivas, entre usar a etiqueta, agradar, e as aliciações convenientes do perfil de cada profissão, inclusive da área de direito, né, advocacia, de direito. Aí todo um contexto aí que até mais fresquinho, lavaram ali fora, vi os bichos ali um pouco, os bichos, os gatos, os bichos deles ali. Aí, né, comi o resto daquele queijo velho, tem um pouco ali, metade do que aquele outro queijo melhor. Aí acho que a Lu tá lá em cima fazendo um bolo, não sei, mandou comprar as coisas, que eu vi ele gritando, falando quanto que era, quanto de dinheiro que ia gastar, não sei o que, acho que tá fazendo tal bolo, não sei o que, não pedia fazer nada pra mim não. E aí disse que tinha que usar aveia, que levou lá pra cima, uma hora a gente usava arroz, só pensou o quê. Aí eu vou fazer esse panorama de intercalar final de semana, ou depois continuar tentando descer, não jogar a condição inflamada, que descer logo para 75, então dizer que eu, né, usei até então como se fosse 4 eggs. Estranho, sabe? Em um dado momento eu acho que eu tinha comprado 6, depois comprou 2, num dado momento 3, não me lembro, que eu consumi bem para ter sido 9 semanas e 4 apenas, né? Foi fixo de manhã, por vezes no pós-treino eu colocar até 2, com esse negócio de ajustar a condição da musculação, o da manhã, o da tarde uma vez a 2 vezes, mas geralmente uma vez até ajustar. Em alguns momentos eu troquei por comida, sabe? Então, não sei. Mas acho que foi num determinado momento que eu comecei, que eu falei, depois acabei pegando 3, eu ia pegar 2, achei o preço bom, coisa meio assim. Aí olhando as coisas que tem que fazer, aí eu não, né, ia cortar ia tirar do pé, tirar a cutícula, cutucar os seus dedões, isso, aquilo, eu não. Depois que chegar, correr o risco de inflamar nada, ficar mais chateado, ver dificuldade nas coisas. Então eu, né, ontem foi bom ter comido aquela coisa, aquele mescladinho, mas acordei com aquele empazenado, aquela coisa um pouco milho, um pouco uma bisnaguinha do negócio, né? A gente vê às vezes a pessoa chegando com pizzas enormes, vão comer ali fora, comendo não sei o que. Aí deu aquela coisa meio do pão, mas foi na padaria, aqueles pães tenebrosos, né? Aí tu, nossa, agora que seu peito, deixa eu ver seu peito, nossa, que agora eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. E seu cabelo não, meu cabelo eu vou clarear final do ano. Nossa, não sei o que. Então aí eu pensei, tira um tênis, compra as outras blusinhas menores, eu não, tá tudo do jeitinho que tá aí. Aí eu fui tentar achar kit de blusinha lá, esse negócio entre dry fit, eu olhava, entrar de furadinho com aquelas que eu tinha vendido, umas fedidas, umas não sei o que, eu trem que a massa que não rola. Eu fui tentar fazer uma busca para ver se pegava uma preta, que era mais ou menos azul, ou entre cinza ou não era, ele eu vendo as calças lá na frente, que podia,
o tal do vermelho mais fechadinho, isso aqui, eu depois larguei pra lá. Falei, entre o que é furadinho, o que não é, que não sei o que, pelo preço ou pelo como. Enquanto regatas mais largas, aquela coisa, gente, né? Que eu já fiz a compra e vi que algumas coisas foram tal. Aí eu depois, mais pra frente, eu vou até entrar uma hora dessa, passando ali perto do mercado, ver se tem umas lojas daquela bunda, das camisetinhas mais furadinhas. Essa que pode trabalhar mais, ou entre branca e preta no máximo, aquela coisa meio nude, sem cor, nem cinza, nem, né? Uma hora o outro uns estão mais fechados, dentro marinha, entre vermelho, essa coisa de blusa de fundo e tal, mas tem mesmo preto. Se tivesse mais para poder revezar, que às vezes bota larga e vai para trabalhar, precisa de uma no fundo para cobrir a parte do peito, um pouco nas laterais também. E aí depois você vai, emenda, está mais friozinho, ou você vai no outro dia, ou se botar por baixo, malhou, acabou, tem que esperar lavar. Mas não achei. Não sei procurar mais, saco cheio de... Aí me liberar, então hoje eu vou dormir muito, é tudo assim, aparentemente aqui limpinho. Guardei, deitei a mala, tava meio em pezinho, disse que a porra do cara vem. Comeria assim, uma coisa escaldada, e tá quando fica negócio, né, tem que trocar, acabar o gás. Aí seria, né, cozinhar aquele feijão fresquinho, e bater, e escaldar, e botar né, uma carninha, um negocinho assim, esfiadinho e tal. Né, comi pouco, né, tomei o shake de manhã, né, tomei com duas doses, provei, desculpa, eu botei ali para levar para trocar amanhã, lá foi na academia, eu troco lá no sair, ou indo eu troco de morango pelo cookie. Daí aproveitei e falei com ele, em termos de custo-benefício, né, e... falei que ainda pretendo descer 9, quero descer 15 e ainda vou estar alternando, pego 3, pego 4, pego 3, né, que depois vou ficar pegando na média de, no máximo dia 4, e se garantir esse sabor, tiver preferência para pedir assim. Falei, o baunilha é muito doce, o morango enjoa, tem que pegar 2 tipos para misturar, para cresce aquilo. Então né, aí entre fazer a sopa da avó, né, eu não corto carne seca, nada que eu fazer, ficar fazendo um monte de coisa, não. Ou que seria fazer, né, entre suco, para aquela coisa meio, né, depurativa, ou trazer até que ponto aquela couvezinha cortada e jogar no meio, deixar ferver, querendo fazer, ó, pega um brócolis, joga no meio, mais facilitado, sei que lavar, cortar, tentar otimizar essa coisinha para fazer esse sopadinho no final de semana, mas e é tudo incongruente, até que ponto vira, não dá tempo de fazer, qual dia que vai ser o quê. Eu acredito que, né, se não é feriado de 7 de setembro aí vai ser gente, mas é aleatório. Nada, eu acabei trabalhando 18 dias à noite, ano passado foi 25. Então, né, mas eu melhorei aqui depois desse cochilo, porque eu tava bem estranho, tendo umas estriações que chamam uma cãibra interna, uma coisa varizenta estranha. Aí, né, aparentemente estou relacionado que me incomoda, que é mesmo já receber e antecipar essas outras coisas. Chuparia alguma coisa mais gelada, um suco assim super gelado e grosso de abacaxi, né, um cappuccino aquele, não gostei, doce, e, né, deixar lá no final de semana um leitinho entre uma coisa e outra, mas não. E seria agora comer alguma coisinha também, sei aqui, acho que comer logo aquelas 2 bananas, escovar bem os dentes, mas porque eu tomar um suco, não sei, de limão ali, fazer, tem leite no trabalho, tem restinho de aveia, esqueci, devia ter trazido, achei que eu ia, né, que é na potinha lá, tem que comprar, então essa semana comprar essas coisas é sempre bom quando, né, às vezes quer comer uma coisa puxentinha, vai sair de fato, eu já não uso esse negócio assim, lactose, sem isso, ou experimentar. Eu olhei um biscoito cookie desses diet, tinha dado uma vontade de comer, num dado momento, a hora deu vontade de comer a pipoca, senti só gordura, aquela coisa que queimou uma ali, que é só com micro-ondas, e também fazer em casa.
Aí às vezes deu vontade de comer, senti aquele mastigadinho da torcidinha de bacon, uma ou outra. Pensei num dado momento, tava aquela coisa entre não tá acertando, desfocou, abriu o paladar demais, eu me adequo em selecionar aí esse ajuste de time release na dieta, tem que ter essa coisa inflamatória de nossa, um monte de mato, um monte de não sei o que, com um monte de tempero, não favorece. A pessoa já tem que ter uma referencialidade sobre saber ajustar algumas coisas. Então, e eu gosto de sopa, né? Tem macarrãozinho, mas não só para não para essas fases. Minha avó gostava de fazer um cozido, que às vezes quando não colocava macarrão eu não gostava, porque ela adorava repolho, rasgar os repolhão no meu, eu não gostava. Pelo menos não rasgar do jeito que ela gostava. Mesmo assim era gostoso, tinha carne, então tinha costelinha, canjiquinha bem feita, inhame com carne moída ou costelinhas, né? Nossa, era uma delícia, o caldo amassar, entendeu? E eu nunca fui de gostar de inhame, teve um dia que eu passei a pé, tava com uma merda, sobrou ter cozinhado, isso tudo cru, parecia que eu tava comendo um néctar dos deuses. Em um dado momento você perceber a liga e o gosto das coisas, que realmente é bom, mas nunca foi meu forte, cozinhar inhame cru e comer, não. Nem aipim, ainda que a liga do aipim é um negócio de outro mundo, bom pra tudo. Mas eu gosto, né, gostava lá em casa, né, pra comprar aqueles aipim, mandioca enxuta. Nossa, aquele fritinho com os torresmos maravilhosos, com carne de musgo, com os bifes. Era muito da minha avó, a gente tinha aquela coisa de, né, comer de madrugada entre leite queimado, pipoca, vasilhadas de pipoca, eu era meu avô. Então a gente também, entre alguns guardados e coisas que fazia, entre na roça não ia, coisas que fazia, mas gostava que tinha muita coisa de coco em casa. Cocada, muita coisa, que cocadinha, coisa de coco mais molinha. Eu adorava cocada, adorava os pastéis sírios, e que guardava tinha muito pastel sírio. Eu adorava quente, arroz doce, papa, canjica, feita com aquela com um pouco escaldada no sal e amendoim triturado. Ainda que eu conheci outras formas de canjica, mas aquela era canjica. A papa feita sem leite, grossa, com canela. Enchia aquela mesa inteira de vasilhas de papa. Meu avô gostava de gelado, como arroz doce gelado. Meu avô joga água no copo de café, vai tomando. Ai, coisa tenebrosa. Que isso. Quando ficou doente, o trem ficou feio. Aí, de ver. Aí, mais sopa, né? O bifinho de carne moída na farinha branca. Nossa, e os bifes da minha avó muito bem passados, muito bem acebolado. As verduras eu nunca gostei de coisa amarga. Aí tinha a tal da serralha, a couve, taioba. Aqueles sábados com aquele monte de verdura fresca, sempre tinha aqueles tomate muito vermelho, muita alface, aquela salada, aquela coisa cebolada, aquela carne acebolada, o bifinho de porco lombo ainda que eu preferia, né? Quando era de boi, frango. Também gostava do de porco, mas gostava quando era o torresminho, ainda puxentinho, e ele, nossa, que delícia. A gente fazia, o que tinha muita mania, o que era muito, né? Sim, os bolos, as broas com as beiradinhas, os bolos. Nossa, os pudins, né? Muito abacate era consumido, o pé de abacate era muito farto e comprava cento de muita coisa, né? Que geralmente a gente chupava, descascava, comia. Coco era muito grosso, muito farto o coco. Nossa Senhora. Ainda que às vezes dá pra fazer um negócio de paçoca, né? Que ficava até bichinho oleosa e tal, mas algumas coisas feitas em casa que eu não gostava. Até nossa, goiabada cascão que eu fazia da roça. Aí tinha uns doces, aquela tal casca de laranja, que eu tinha mania de fazer e gostava. Quando você, não, nossa, e quando ia bolo, que achava uns negócios de geladeira, vinha no aniversário, quando via, guardei esse aqui, tá aqui, um docinho, nossa, da casa da minha avó mesmo, um salpicão, uma sabanada, final de ano. O frango, o arroz sempre soltíssimo na panela de ferro, feijão muito temperadinho. Nossa, tinha as farofas, coisas, mas tinha, né, o que era? Domingo era clássico, macarrão do espaguete do Coloral, sempre ela usou óleo, coisa muito bem frita, então muito frango, maionese, mas o salpicão desfiado com aquele frango fresco e temperado. Às vezes você achava umas enervas, coisinha assim, aquela, né, aquele que era feito com cenoura, presunto,
batata palha, cheiro verde, a maionese, azeitona. E o que tem mais? Tem mais. Passas pretas. Frango, presunto, cenoura, passas pretas, milho, cheiro verde, azeitona. Uma delícia. Muito farto. Os pudins, ainda que já inventou alguns outros pudins e fazia também o de coco, um dedo. O manjar dela era super suculento, ainda que eu não era apaixonado em manjar. Muito mais gostoso. Nossa, pudim de queijo, uma vez, não é pudim de leite condensado, pudim de coco. Quero que vai falar, nossa, de coco, de leite condensado todo furadinho. Peixe escabeche, peixe piau. Nossa, muito piau da pesca. Uma delícia. E uma muqueca que ela sabia fazer, que não era direto, essa coisa de... que era muito mesmo. E eu gostava das coisas quando ia fazer batata frita, banana frita, muita banana frita. Banana da terra cozida. Esses bifinhos milanês da farinha. Todinho, bem temperadinho. Nossa senhora, eu comeria agora feijãozinho novo, fresquinho, angu direto, antes de fazer ele, né? Mas geralmente ela gostava do angu molinho. Nossa. Fubá novinho, biscoito de polvilho, que é aquele feito, aquele piruzento, um monte, fritar aquilo, bolinho de chuva. Mas a papa, não fazia papa, arroz doce básico de, nossa, delicioso. Gelou, esquentou sopa, não nem pensar em esquentar sopa com canjiquinha, trem pra comer fresquinho, ensopado. Inhamezinha, essa sopa, né? Às vezes frios, tempo frio, geralmente, em termos de uma coisa mais de data, a questão era aquele bro de beiradinha, né? Sempre tem um bolo, tem uma bro. Quando decidia fazer pasta assim, nossa Deus, muito bom. Pão, essas coisas, mas assim, né? As coisas que eram mais em função de nossa comida, quando os bolinhos de aipim, também fazia no almoço, aquela coisa que a banana, tem um guizinho feito. Nossa, aquelas coisas ver, nossa. Ai, Deus. Tô a cabeça ficando um pouco dormente, entendeu? Nossa senhora, comer aquela comida toda agora. Um guizinho molinho, ou a sopa. Galinha feita com batata, amassadinha, aqueles nervinhos, vai fritando, quem quer a bolinha, quem quer o coraçãozinho, a moelinha, eu sabia, entre ver Fórmula 1, ver jogo, ver os negócios do domingo, ver não sei o que, sempre trazia pra gente, nossa, um músculo de segunda, o músculo traseiro com aquela melequinha, que às vezes guardava uma vez ou outra um pouco meio oleoso, nossa, eu adoro aquilo na sopa. Sopa com macarrão, esses macarrãozinhos goelinhazinho. Eu tinha o hábito de um trazer o outro, vim trazer a lasanha, não era hábito de casa. Quando eu fazia aquele negócio de bacalhau, não gostei daquilo, cabrita napolitano. E fazia várias carnes assadas, entre frango e até no novo aniversário dela. Muita coisa assim. Quando a gente saía para tomar sorvete, quando tinha a sorveteria do sorvete de coco. Eu que não gostava de sorvete de ameixa. Que sorvete de ameixa. Aquilo suculento, com a quantidade de coco na sorveteria que tinha. E podia tomar quantos quisesse. Era muito sorvete pra gente sentar. Farturava na pracinha da igreja. A avó levava a gente para tomar. Era uma casquinha que ainda não era. Que quando entrou uma casquinha de biscoito. E era uma casquinha que não é essas casquinhas qualquer um. Era uma casquinha de biscoito tão saborosa. Depois entrou um self-service, tá que bom. Que o sorvete era bom. De brigadeiro, de coco. Mas você não gostava coco, ameixa. Nossa, mas até o de ameixa daquela sorveteria. Tudo, até o de limão. Nossa. Conheci um de Málaga, né? Na praia de Piúma. Na época eu fiquei encantada com aquele gostoso, né? Porque conheci de pistache, de café, que eu adoro sorvete. Adoro aquelas coisas de casquinha geladinha, eu adoro.
O açaí montado, adoro. Tenta de comer alguma coisa, tipo, derreta aquele outro queijo ali que é mais sequinho, pra ver como é que é. Montou. Deixa eu tomar outro shake também. Vou comer um pouco de. Um pouquinho de cada coisa. Eu comi pouco, nessa shake não comi nada. Não sei, não comi carne suficiente. Não faz mais nada. Aí derreteu um pouco daquele queijo. Mais ali. Quando tem aquilo ali, ainda tô meio, né? Nossa Deus. Nervoso esse celular pra se conectar, pra fazer aquele lixinho ali, ver as coisas assim. Ai, não aguento mais ninguém entrar aqui pra isso, pra aquilo. Aí ele passa, para ali, vê, eu tô deitado aqui. Não deixa que tá coberto, mas, né? Esses ali, falando com a blusa, tá vendo que eu tô sem roupa. A moto tá ali, mas deu pra ver, entendeu? Saco. Saco cheio, sabe? Nossa, conheci capelete. Ainda que a galinha branca, né? O que era aquele capelete, o caldinho, os bons capeletes preparados com queijo parmesão, achei gostoso. Os lugares onde eu passei, lembrando, nossa, uma amiga da minha avó fez uma bolo com tanto, já tinha leite coco, tinha coco na Praia de Piúma, que na época a gente comprava cocadinha molinha lá, entre moqueca, eu adoro moqueca, pirão, e que eu comi o pirão de carne que eu falei, né, uma paleta com couve fresca, toda preparada, com arroz fresco, com pirão de carne que eu comi era cruz, né, achei gostoso demais. Então, nesses lugares que eu passei, que eu comi coisa tão demais. Nossa, o sanduíche frangão, que era na cidade, quando a gente saía na festa, que cheirava tanto. Tão saboroso, mas não tem às vezes quando o bacon também é meio indigesto, você come em algum momento, mas no caso falando assim, um brigadeiro, um ponto de brigadeiro, toda naquela bolinha coloridazinha. Um docinho que eu nunca mais comi, sei lá, queijadinha, que não era aquilo, aquele lá de coco, tipo igual aquelas paçoquinhas redondinhas. Aquilo era, nossa, o pastel. Eu troquei uma pasta de papel de carta na casa da Patrícia Abreu, lá no final da cidade, um parente dela. Ele tinha uma leveza na massa, um polvilhamento, um negócio que vendia até do lado da oficina, embaixo da oficina, tinha um negocinho ali entre o pastel do Pico da Bandeira. Até uma cremogema que tinha na escola, o pão de cachorro quente, o molho de cachorro quente, uma massinha do pastel sírio, que ela era só redonda, uma massinha, pastel sírio da escola, o cachorro quente que tinha de pão de coisa como de pão de sal temperado, de carne moída, que cheirava a escola inteira. Tinha sorveteria no final do Guararema também um tempo. Os doces de amendoim moído e amendoim pé de moleque, entre comprar as coisas de escola, olhar assim, e a minha avó mandar ir nas vendinhas comprar as coisas. Que eu olhava, saboreava doce, chocolate, essas coisas assim. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa mais particular assim em algum lugar. Que eu ficava procurando, entre, né, procurar sanduíche nos momentos. Quando, né, o que era num dado momento, tentar comer, né, aquele salgado que colocaram lá no final do pé do Caúfes lá, o tal do negócio, né, que comprou entre, não tem dinheiro mais para comprar, que era a casquinha branca, e dentro do negocinho preto, tipo um tartufo, e, nossa senhora, que era, acho que é Fábio Vila Velha, não sei, que delícia aquilo, meu Deus. Deixa eu ver. Adoro sacolé de milho verde, ou picolé, essas coisas, sabe? Fica bom que meu avô costumou também. Se tem algum lugar particular, comprar alguma coisa a mais. Salgado eu adoro, salgado. Salgado de viagem, que de algum lugar passava. Então, os pastéis, comida de... Nossa, uma vez no Rio de Janeiro, comida. À noite, uma variedade, uns temperos, umas comidas, sabe? Deixa eu ver aqui. Franga cubana lá em Linhares, a comida lá do Natural de sobremesas. Que delícia, sabe? Hoje meio que assim, sabe? Deixa eu ver.
bolo, as coisas da roça, entendeu? As coisas assim, meio que lembrando aqui em si. Às vezes você vê uma pizza, um cheiro, alguma coisa, ou vê aquela coisa do queijo, tem vontade de comer macarrão, igual eu comi um dia desse, passei ali, ou até que outra coisa, você passar em algum lugar, o açaí em si, pão de queijo que eu comi uma vez que eu provei lá na praia São Pedro, né? Que delícia aquilo, alguns lugares, palha italiana fresquinha, achei em algum lugar em Anchieta, na época eu procurar algumas coisas, ou achei acho que lá em Santo Antônio, não sei. Com coxinha, aquelas coisas, eu tô com fome, não sei, ainda tô cansada. Comida mesmo, com aquela variedade, um prato de comida, uma boa janta agora. Peixe, entendeu? Sem banana da terra, alguma coisa com vontade de comer aquele camarão gigante, comer, entendeu? Pedi comer aquele negócio de lagosta lá, tá gostoso, é lagosta mesmo, né? O filé perual com alcaparra, as comidas aqui em si. Eu falei pastel, né, lá no Pico da Bandeira. Eu falei, deixa eu ver pra casa de algum parente, que alguma coisa que eles fizeram. Entre bolo fofinho, essas coisas de aniversário. Os recheios, que já vinha aquelas coisas de chocolate bom, os docinhos, cajuzinho, empadinha com massa pequena, recheada na época. Deixa eu ver aqui, alguma coisa que vinha que a mãe fazia em cima, que alguma coisa, fazia salgado bom, fazia coxinha boa, mas ainda que temperava alguma coisa com sardinha e batata, como alguma pizza num dado momento, mas em termos de preferência era a comida da minha avó, ainda que tinha as coisinhas, alguma coisa, mas nossa senhora, em termos de lembrando da salada do bulisucos, uma comida com purê, salada fresquinha que chegava daquele que eu comprei no Shopping Vitória em algumas vezes. Nossa, comida japonesa que eu provei, que eu comi, até Heracles também. Nossa, aquelas coisas que tem o camarão que cheira muito, né? Oh, lá o negócio tá cheirando alto. Em termos de alguns lugares também que eu também achava, cavocava, achava essas coisas em estilo de bolo, em estilo, deixa eu ver, nas festas de aula com aluno que levava algumas coisas assim, sabe? Igual, nossa, igual foi também na Profitness em alguns momentos, alguns lugares que eu comprava alguma coisa em si, em Vitória, em si. Nossa, tinha uma salada, que salada era aquela lá no Sabor e Arte? Que tinha canela, frango, a coisa misturada. As comidas de algum lugar entre, né? Adorava self-service, ter variedade de coisas assim, sobremesas boas, sabe? Gosto de comer comida boa. Ai. Vocês até fez, já teve momentos que eu tive necessidade mesmo gordo, senti o gosto, estava faltando tanta coisa, comi tanto lixo, num dado momento sobrou. E aqui. Festas, nossos alunos fizeram umas festas, umas sobremesas, a torta lá da faculdade lá de Aracruz, uns salgadinhos, uns bolos, umas coisas que fizeram. Bom, alguns lugares que tentava acertar o que ia para comer, o que gastava incongruentemente, assim, entre aspas, algum lugar que você sempre pondo aqui o salgado ali, o negócio ali, sabe? Em alguns lugares de querer sair para comer, mas na verdade um nervoso sobre tantas coisas. Ai, foi até comer. Sopa que a mãe do meu ex-namorado fazia, como que ela picava, engrossava. Aqueles lugares que a gente saía para comer às vezes algumas coisas. Nossa, eu passei muito aperto, eu sei necessidade pela maldade dos outros. Muita maldade. Nunca vou descansar enquanto eu resolver cada coisa dessa. Adoro pães, pão fresco, a sopa com aquele pão, um pão que é diferente, que eu comi uma vez, que é
Cascudo, nossa. Nossa. Salgadinho, deixa de ter salsichas, cigarrete, né? Coxinha, croquetezinho de milho. Tem aquelas coisas com patezinho, que esse patês convidativo, que você, né? Alguns, até naquela degustação de Avalar também, comi nos dados momentos algumas coisas. Outros lugares tem coisa que, né? Comida, coisa de sal, coisa de doce boa, bolo de limão, bolo de, nossa, de maracujá, cada um, bolo, cada coisa gostosa de algum lugar que ficou, né? Casadinho, olhinho, gostosinho. Nossa, que um brigadeiro puxento, pegar um bem feito, que fique, que atenda que eu não faço, que eu não tenho hora que eu associado um combo bolo com aquele dedo de um negócio, assim, mas não fazer de montante grande, ou às vezes tem aquela hora, às vezes só mesmo, sei lá, tô querendo hoje, é um churrasco, subir a quantidade proteica, queijo cadocinha, carne vindo meio desenguentada, um arroz, feijão fresquinho, lá era Alegrete, sei lá como é que era o nome, foi lá em Aracruz, Vitória. Nagrete, vinha batata, comer, tá pronto que você pode comer naquele dia, não vai fazer aquela diferença. Igual chegava comer, né, aquele sanduíche enorme que acrescentava não sei quantos ovos, mais banana, um molho, lata de Coca-Cola, depois podia tomar 1 litro de açaí. Será que sorvete que eu queria? Nossa, ai, vou comer. Nossa, Deus. Que cansaço. Vou revezando com os trapinhos mais ou menos, vendo o diferencial, se faz uma coisa de ocupando o tempo. Vou indo entre ouvir a música, passa ou não passa, vai fazer, não vai fazer, não. Vai ver se eu consigo seguir. Mas eu fiquei bem preocupada com a situação dessa câmara hoje interna aqui. Que tá viva aqui dentro, assim. Ai. Nossa, Deus. Ai, eu vou levantar aqui e fazer. Ela passa um suco, preciso de um combo. Carne falta. Feijão, arroz, tudo me deu muito bem com arroz integral. Muito bem. Nossa, tipo uma coisa boa aqui da minha casa, da minha avó. A mesa, veja a mesa. As comidas, ai, queria. Nossa, aquela papa agora. Pastel sírio. Nossa, pastel sírio. Um monte, fazendo mais. A comida fresquinha, as sopas. À noite comer pipoca. Ai, Deus. Nossa, a cabeça tá mente. Uma semana só aqui, levantando, comendo um pouquinho, ninguém me encheu o saco. Acho que não esquente muito, uma coisa esse tom mais ou menos aí. O ventilador tá bom ou tolerável, não tem como entrar com carga e tá fazendo esse monte de coisa. Acordar com a calça, vir tomar banho de novo. Mas já. A excursão reduziu, vem o celular abaixo, sabe? Num dado momento. Cansado. Né? Chegar passando nessa parte do corpo, assim, né? Passei aqui atrás assim, sempre pra não ficar cabelinho maior, mas não é muito, quase nada. Aqui na barriguinha ainda que, né, tivesse bronzeado, pigmentado, tá muito branco, você vê tudo. E passei braço, passei, saiu um pouco de caroço, melhorou um pouco a minha. Claro que dói os cotovelos lá, até que eu não senti tanta dor
na coluna, fui em algum momento sentar para ver televisão lá de longe, mas cansado, com vontade de deitar, fechar a janela, difícil de ficar lá. Respondeu, não olhou, visualizou meu negócio que tá lá não, que eu escrevi, né? Seguro. Visualizou e não azulou. Pesado, sabe? Nossa. Deus me livre. Misericórdia.